Gente, deixa eu trazer o trio de peso pesado, porque aí o homem chega, sobe o PIB do estúdio, entendeu? Tô falando dele, Lorival Santana, que já tá aqui conosco. Louri, eu vou fazer com você uma análise fatiada aqui a respeito dessa participação do presidente Jair Bolsonaro, porque assim, primeiro, que ele se ateve em temas que são caros a ele aqui na eleição brasileira, tá claro, né? Que ele tentou entrelaçar isso, dando alguma relação internacional por conta do palanque onde estava, que era a ONU, tá claro. Que vai haver reação jurídica, ou seja, que de novo vão tentar impedir Bolsonaro de usar essas imagens na campanha aqui, porque foi o que ele fez um pouco, levando os temas da campanha lá para fora, também tá claro. Eu vou fazer a você a mesma pergunta que eu fiz ao ex-chanceler Aloysio Nunes. Essa fala de Bolsonaro muda a percepção dos formadores de opinião, dos líderes no exterior a respeito do que ele é e de como é a gestão dele aqui no Brasil? Não, os dois grandes temas dessa Assembleia Geral são, obviamente, mudança climática e guerra na Ucrânia. É para isso que todos que estão ali assistindo estão voltando as suas atenções, né? E nesses dois temas, mais uma vez, ele desapontou as democracias ocidentais. Na questão no meio ambiente, ele disse que o Brasil tem 2/3 de sua floresta nativa protegida e que 80% da Amazônia está intacto, o que nem sequer é verdade. 18% estão desmatados e 17% estão degradados, não estão intactos, foram retiradas ali as madeiras valiosas, isso dá 35%, portanto só 65% é que está intacto. Mas o que o mundo quer ouvir é o seguinte: sabemos que o desmatamento e as queimadas estão aumentando. Até domingo agora, as queimadas na Amazônia, isso medidas pelo INPE, pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, já atingiram o mesmo nível, o número de focos de incêndio do ano passado inteiro. Portanto, há uma aceleração nas queimadas. O desmatamento aumentou 20% em 2021 em relação a 2020 e este ano está indo mais rápido ainda. Então, o que os líderes, pelo menos das democracias ocidentais, que gostariam de ouvir, é o que o governo brasileiro pretende fazer para conter o desmatamento. Isso não houve nenhuma palavra nesse sentido. E com relação à Ucrânia, mais uma vez, ele condenou as sanções. Ele é a favor da paz, mas ele é contra as sanções, que é o modo que o mundo tem, as democracias ocidentais têm, para conter a Rússia. A outra forma seria entrar na guerra para conter a Rússia, porque foi a Rússia que invadiu a Ucrânia, né? A Rússia que está matando pessoas na Ucrânia. O Emmanuel Macron, da França, que veio vários discursos depois do Bolsonaro, foi o 15º a discursar, fez um discurso extremamente eloquente em relação a essa questão da guerra da Ucrânia e disse assim: vocês que dizem que são neutros são cúmplices da guerra, são cúmplices da invasão. Não existe os não alinhados do passado, eles eram a favor da paz. Vocês não são não alinhados, vocês são cúmplices da invasão. Então, é claro que foi um discurso preparado antes, ele não tinha ouvido ainda o discurso do presidente Bolsonaro, mas foi a primeira resposta, num certo sentido, de uma democracia ocidental grande, importante, a esse discurso do presidente Bolsonaro. Eu quero seguir falando com você, Lorival, porque, Bolsonaro, como você bem destacou, né? A Assembleia Geral da ONU acontece para falar sobre dois quesitos: emergência climática, que está sendo tratada e que Joe Biden conseguiu elevar de novo a uma agenda prioritária nos Estados Unidos, aprovando aquele mega pacote histórico, né? A Europa já está a anos-luz do que a gente aqui no Brasil, no que diz respeito a essa questão. Nos Estados Unidos já estão discutindo vetar carro a gasolina, a fabricação de carro a combustível fóssil, né? E a gente aqui ainda tem os elétricos como uma parcela muito pequena e carésima do transporte. Isso é para a gente entender onde a gente está e onde o mundo está, independente ou não do governo Bolsonaro, uma defasagem histórica. Para piorar, o governo tem essa imagem lá fora, de um governo leniente com desmatamento, isso construída a duras penas, independentemente ou não do presidente, pelo ex-ministro do Meio Ambiente dele, Ricardo Salles, que é investigado pela Polícia Federal, suspeito de fazer parte de um esquema de tráfico de madeira protegida, tráfico ilegal de produtos da Amazônia. Dito isso, a gente teve o presidente ancorando muito o discurso dele no combate à corrupção, dizendo que a corrupção sistêmica no Brasil acabou. Eu não vou entrar aqui no mérito, que irrita, né, os bolsonaristas, para falar um pouco sobre
casos de corrupção que existem no governo. Ele fala em corrupção sistêmica, até como uma vacina essa comparação. Mas hoje a Transparência Internacional disparou um estudo, longo estudo, no qual afirma, com base em métrica ali, que o Brasil evoluiu no combate à corrupção. E você deu uma olhada, passou o olho nesses dados, e aí eu queria que você explicasse para quem está em casa por que é que nesse dia no qual o presidente faz um dos pilares de seu discurso combate à corrupção, esse levantamento é tão ruim, porque ele mostra um Bolsonaro ou um Brasil para o mundo diferente do que Bolsonaro pintou. Um Brasil no qual o combate à corrupção passou a ser uma arma, passou a ser dificultado pelos aparelhos do Estado. Exatamente, quer dizer, a Polícia Federal, né, tem tido o seu trabalho contido, com mudanças de diretores, mudanças de ministro da Justiça logo no início do governo. Enfim, existe toda uma métrica que é aprovada pelas Nações Unidas, que tem uma área que acompanha essa questão da corrupção, porque esse é um tema mundial, o tema da governança, né, assim como o tema ambiental, são temas mundiais que dizem respeito a uma ordem internacional baseada em regras, e aliás isso também tem a ver com a soberania e a invasão da Ucrânia, mas esses temas são acompanhados pela ONU e a Transparência Internacional, por sua vez, acompanha essas métricas, contribui para essas métricas e lançou esse relatório exatamente para se contrapor a essa versão, né, do presidente Bolsonaro, que, na verdade, no discurso dele foi usada para atacar o principal adversário dele na eleição, o que foge totalmente ao protocolo da Assembleia Geral da ONU, né? É natural que os governantes falem de suas conquistas. Ele poderia ter destacado até mesmo quanto foi obtido da Petrobras de corrupção, que foi devolvido, as ações institucionais contra a corrupção. Tudo isso está dentro de um script, de um discurso de um governante da ONU, na Assembleia Geral da ONU, de suas conquistas, de suas realizações, que são modelos, exemplos para outros países. Isso é perfeito. Agora, referir-se ao seu principal adversário eleitoral para uma eleição daqui a alguns dias como o responsável por esse esquema, pode ser que seja, não é isso que eu não estou entrando nessa discussão, mas o fato de ele usar o palanque da ONU para falar dessa forma de um adversário realmente causa bastante estranheza. Deixa eu ouvir o Leandro Rezende, porque a gente já tem o desdobramento. O PDT vai à justiça contra a fala de Bolsonaro na ONU e imagino que também vai abarcar um pouco do que foi a passagem rumorosa do presidente por Londres, né, Leandro? Abarca sim, Dani. Menciona exatamente a fala que o presidente Jair Bolsonaro fez na sacada da Embaixada do Brasil lá em Londres e menciona, evidentemente, o discurso do presidente à ONU. Poucas horas depois, pouco mais de uma hora depois do presidente terminar a sua fala, a fala já estava transcrita na ação que o PDT entrou no Tribunal Superior Eleitoral, que tem como objetivo evidente evitar que o presidente use as imagens da fala dele nas Nações Unidas como material de campanha, né? Quer evitar também que o discurso que ele fez ali na sacada da Embaixada Brasileira apareça na propaganda eleitoral do presidente da República. Vários trechos dessa fala, imagens da comitiva do presidente lá em Londres para o funeral da Rainha Elizabeth são usadas nessa ação e me chama a atenção, só para trazer um exemplo de qual é o argumento que o PDT está usando para pedir que o TSE, que já deu decisões similares, a gente já reportou ao longo do dia de hoje, né, decisões similares do TSE impedindo, por exemplo, o uso do que foi gravado no 7 de setembro, o uso próprio do material lá de Londres também. O que o PDT diz é que o presidente Jair Bolsonaro está se valendo da sua condição funcional de chefe de Estado para usar recursos públicos em viagem para poder fazer propaganda eleitoral, que isso desequilibra o jogo e a disputa das eleições. Então o PDT entra aí com mais uma ação para impedir que esse mês de setembro, né, do presidente Jair Bolsonaro, em que a figura do presidente, chefe de Estado, e a figura do candidato estão se confundindo muito, mais uma ação para tentar barrar esse uso na propaganda, Dani. Ô, Yuri, você foi ouvir pessoas próximas a Simone Tebet também para entender um pouco como bateu na terceira via essa fala, né? Para tentar ver se isso poderia, de alguma forma, mudar o cenário eleitoral ou não, falei, na verdade, com o presidente do MDB, Baleia Rossi. E o que ele me disse? Que acha que não, que acha que, na verdade, esse tipo de discurso de Bolsonaro para os seus aliados, ou seja, pregar para convertido, na verdade, deixa aquele campo que
tem sido cada vez menor de eleitores indecisos, mas que resistem ao ex-presidente Lula para poderem ser disputados pelos outros candidatos, a fim de que se tenha 2 turnos, que a eleição não seja decidida em primeiro turno, e aí que entra o campo de Simone Tebet, o discurso dela, toda a forma como ela tem colocado a embocadura de sua campanha. Vem muito pouco efeito eleitoral prático, votos aqui dentro, embora, como Lorival disse, tenha sido um discurso na Assembleia Geral da ONU com uma conotação política eleitoral bastante forte. Mais uma vez, a gente ontem já falou isso, que não é exclusividade de Bolsonaro fazer isso num ano de campanha reeleição. Estava recuperando o discurso de Dilma Rousseff em 2014, por exemplo. Ela começa o discurso falando justamente que estava participando da Assembleia Geral da ONU às vésperas de eleição no Brasil. Falava que isso era importante depois do país ter passado por 2 décadas de regimes ditatoriais nos anos 60, 70 e meados dos anos 80, né? Entre meados dos 60 a meados dos anos 80. Falou sim de feitos da sua gestão, e aí incluía inclusive a gestão de Lula, então muita comparação sobre redução da pobreza, crescimento econômico desde 2002 até aquele ano de 2014, mas não houve nenhum tipo de ataque explícito aos seus adversários da época, que eram Aécio Neves pelo PSDB e Marina Silva, na época, pelo PSB. Não houve nenhum tipo de ataque direto aos adversários da contenda eleitoral. Houve, sim, defesa do seu governo, do seu legado. Também, claro, não sejamos ingênuos, é óbvio que também houve um discurso para o eleitorado doméstico. E, claro, na época também houve críticas da oposição. Aécio Neves, na época, estava no Rio Grande do Sul e também acusou Dilma de ter feito uso eleitoral do discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU.